Senhor nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez oramos a Ti, Senhor, neste instante, agora para pedir a Ti, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça sobre esses irmãos. Irmão Ailton, que está aniversariando, Senhor, nesse dia. E também, ó Deus, pelo Batista, Senhor, que amanhã será submetido a uma cirurgia. Pedimos a Ti, ó Deus, que estendas as Tuas mãos e abençoe, ó Deus querido, para que tudo concorra para a glória do Teu nome e para o bem do Teu Filho. Abençoa também nesse instante, Senhor, ó Deus, a exposição da Tua palavra através do nosso pastor Elias Torralbo. Dê a ele a Tua graça, como sempre tem feito. Derrama sobre ele e nós a Tua bênção. Dá-nos, ó Deus, sabedoria e entendimento da Tua palavra, ó Deus, para que andemos corretamente conforme a Tua vontade. É o que nós Te pedimos, agradecidos, Senhor, certos de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, Pai do Senhor a todos os irmãos. Podeis se assentar, irmãos. Muito obrigado. Graças a Deus por esta oportunidade que nós temos. E com a graça de Deus temos aproveitado para estarmos em sua casa e desfrutarmos da comunhão uns com os outros e também orarmos como já fizemos, cantarmos como também já fizemos e agora termos aqui esses minutos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu anunciei aqui no domingo de que nós começaríamos nesta quarta-feira uma série que será rápida comparada a outras, que já tivemos, e falaremos talvez umas 3 quartas ou no máximo 4 a respeito da bênção da obediência versus a maldição da desobediência. Nós vamos ler um texto, nós tomaremos esses 2 versículos como base para a nossa introdução, obrigado, a nossa introdução no assunto. Eu não vou me deter tanto no texto, eu tomarei apenas como base para falarmos introdutoriamente sobre o tema proposto para esta série de estudos. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, e nós leremos do versículo 16 ao 19. Hebreus, capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Os irmãos que encontraram, Epístola aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 16, por favor, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim a nós: porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E os que podem, digam amém. Muito obrigado e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. O Senhor tem, no bom sentido da palavra, é claro, me incomodado na direção de pensarmos um pouco o que nós temos feito com aquilo que nós temos ouvido. Porque nós ouvimos entre a semana,
sai semana, entra mês, sai mês, ano, como nós entramos agora recentemente em um novo ano, e ouvimos palavras, mensagens, ora por esse que vos fala, ora por algum dos nossos companheiros, por nossas irmãs, por alguns que convidados vêm de fora para nos ministrar. E a verdade é que no dia a dia, seja por um vídeo curto, que devemos ter cuidado com isso também, mas ouvimos, a verdade é que nós não podemos reclamar de dificuldade de acesso à palavra de Deus. Eu acredito que cabe muito bem a nós aquela palavra que está escrito em Deuteronômio, de que a palavra de Deus não está distante de nós. Pelo contrário, ela está perto de nós. A questão não é, então, acesso, porque acesso nós temos. A questão é como nós temos administrado o que ouvimos. Porque haverá sim uma geração que será cobrada por não ter ouvido também, ou por ter ouvido uma vez e rejeitado. Mas haverá um peso maior, certamente, para aqueles que ouviram repetidas vezes e que não deram crédito àquilo que ouviram. E nós temos duas opções quando ouvimos a palavra de Deus. E fora dessas duas opções não há outra. Ou nós nos enquadramos no grupo dos que obedecem, ou nós nos enquadramos no grupo dos que desobedecem. Então nós vamos, durante essas quartas-feiras, meditar um pouco sobre o que temos feito com aquilo que Deus tem entregue a nós. Como nós temos administrado o que ouvimos, o que vemos, e por que não dizer também, como pentecostais que somos, o que sentimos, o que experimentamos. Então eu quero iniciar aqui com algumas perguntas que durante este dia eu, refletindo novamente sobre o assunto e considerando que esta é a abertura desta série, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas que eu espero pelo menos ter condições dadas por Deus de respondê-las ao longo desta série. Mas já na pergunta eu gostaria que nós juntos meditássemos. A primeira pergunta que eu gostaria de levantar aqui hoje é: por que Deus leva o assunto da obediência e da desobediência tão a sério? E Deus leva este assunto tão a sério que a obediência ou a desobediência são capazes de determinar, primeiro, quanto tempo vivemos na terra. Se viveremos muito ou pouco. Mas não é só isso que a obediência e a desobediência são capazes de determinar. Elas também determinam onde passaremos a eternidade. Então, por que esse negócio de obedecer ou não obedecer é caro para Deus? Porque desde o primeiro diálogo de Deus com o homem, o assunto é: obedeçam. Porque se não obedecerem, morrerão. Por que isto é tão sério?
E afinal de contas, o que é obediência? Porque nós geralmente tratamos a obediência apenas no aspecto prático. Eu obedeço, não obedeço, ele obedeceu, ela não obedeceu, e nós tratamos a obediência como um ato, e é um ato mesmo. Mas afinal de contas, qual é o significado da palavra obediência? Terceiro lugar, qual é o significado da expressão desobediência? Se alguém lhe perguntar o que significa obediência, alguém dirá assim: obediência é alguém que é obediente. Não, mas calma, eu não estou perguntando quem pratica obediência é o quê. A pergunta aqui é: o que significa a palavra obediência? De onde vem essa palavra? Quando eu obedeço, eu estou refletindo o quê? E quando eu desobedeço, eu estou refletindo o quê? Qual é o caráter que eu reflito quando obedeço? E qual é o caráter que eu reflito quando eu desobedeço? Quando eu não me submeto a Deus, a autoridade, a alguém que esteja sobre mim. O que é obediência e o que é desobediência? Uma outra pergunta: por que nós somos lentos quando o assunto é obedecer? Por que nós temos tanta dificuldade em nos submetermos? Inclusive de nos submetermos uns aos outros. Inclusive de nos submetermos aos nossos limites de atuação. Por que essa incapacidade, essa lentidão, essa dificuldade exacerbada de obedecer? E isso vem de berço, isso vem da infância. Por que uma criança tem dificuldade de obedecer? Você diz não e ela faz. Você diz não vá e ela vai. De onde vem essa loucura por desobediência? De onde vem essa dificuldade de dar ouvido aos pais? Os pais estão, isso quando dizem, né? Porque hoje quase não se fala mais também aos filhos. Mas aqueles que ainda falam aos filhos, dizem assim: não enveredem por esse caminho, porque você vai cair num abismo. E sabendo que vai cair no abismo, continua. Eu converso com pessoas e você diz assim: não entre por esse caminho. Não entre nisso, não faça isso. A pessoa, ela diz para você, ela diz: eu sei, pastor, que eu vou me dar mal, que eu vou terminar mal, eu sei que isso é um abismo para mim, mas eu vou mesmo assim. Isso é um estado de loucura. Eu sei que eu vou me dar mal, mas ainda assim eu quero. Esses são aqueles que falam, porque muitos não falam, mas fazem, sabendo que o final é de morte. Mas afinal de contas, quando eu obedeço, eu ganho o que com isso? Quais são os benefícios da obediência? Quais são as maldições da desobediência? E não adianta. Deus é um ser de princípios. E princípios são irremovíveis. Você pode, nós podemos espernear, podemos debater, podemos rebater, podemos rejeitar, podemos refletir, tentar encontrar um caminho mais maleável, mas princípio é princípio. Por exemplo,
Quem é da área da construção civil? Não se constrói um prédio de cima para baixo. Eu desafio os pós-modernistas que tentam expressar na arte e na arquitetura o espírito pós-moderno. Ok, você pode fazer torre torta, você pode fazer torre redonda, para representar a falta de ordem nas coisas, para refletir o espírito da pós-modernidade. Mas eu desafio eles a fazer o seguinte: comece a construir de cima para baixo, ao ponto de fazer com que o prédio permaneça em pé. E de onde vem esse princípio de que as coisas são construídas, a começar por onde ninguém vê? De onde vem esse princípio? E que ninguém pode remover. Podem falar que homem que quer ser mulher tem que ser tratado como mulher, e que mulher que quer ser homem tem que ser tratada como homem. Ok, quer se sentir assim? Maravilha. Agora, se quiser gerar outra vida, vai precisar do homem como homem e da mulher como mulher. Mude isso. E aí a gente começa a conversar. De onde vem esse princípio? E o Deus que estabeleceu esses princípios é o mesmo que estabeleceu o princípio da bênção para a obediência e da maldição para a desobediência. Quero ver quem é que muda isso. Se você mudar a ordem de construir prédio, a gente conversa sobre mudar esse princípio também. Agora, pastor, é difícil obedecer. Eu concordo e é mesmo. Se fosse fácil, não precisaria nem tratar sobre o assunto. Então, como é que eu faço para viver em obediência? Quem é capaz de me habilitar a ser obediente? Porque, pastor, eu quero obedecer, não consigo. Eu deito à noite e digo, amanhã eu vou ser mais obediente, e não consigo. De onde vem a força que me capacita a obedecer? Eu quero obedecer, mas quando eu vejo, eu já incorri no erro, eu já desobedeci, eu já quebrei princípio. De onde vem a força que me habilitará a ser obediente? É outra pergunta. Quem é o maior e principal modelo de obediência? Porque se você quer, primeiro, identificar, e nós vamos tratar sobre isso. Se você quer, primeiro, identificar de onde vem a força e a capacidade para você ser obediente, agora é momento de nós perguntarmos: para quem eu olho para ter como modelo de obediência? Quem é o obediente perfeito? Quem é aquele para quem eu tenho que estar olhando na hora em que a minha obediência será testada? E eu tenho que me lembrar, o Espírito de Deus me fará lembrar, Jesus é o modelo. Olhe para Ele, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para lado nenhum, olhe firmemente para Jesus. Ele é o seu modelo maior e principal. Por outro lado, quem é o maior e principal modelo de desobediência? Se Jesus é o modelo maior e principal de quem obedece, o diabo é o pai
da desobediência. E aí, como eu sempre tento, eu vou ser bem prático. Então, nesse processo de entre obedecer e desobedecer, ou a gente se identifica com Cristo, ou a gente se identifica com o diabo. Não, pastor, mas não é tão... então é o quê? Meio lá, meio cá? Não pode ser. Quando eu obedeço, eu estou refletindo o caráter do maior obediente. Mas quando eu desobedeço, eu também estou refletindo o caráter do maior desobediente. E qual é a relação entre obediência e autoridade espiritual? Porque nós temos dificuldade com isso. E aí, quando alguém se submete a uma autoridade, ainda é zombado, ainda é tirado como bajulador, aproveitador. Porque a mente das pessoas, no geral, é uma mente insubordinada. Então, como é que a gente lida com esse negócio de obediência em relação à autoridade constituída sobre nós? E aí a autoridade, eu estou falando das mais variadas. Liderança espiritual, liderança em casa, como eu lido com a minha esposa, como ela lida comigo, como eu lido com as minhas filhas, elas comigo. Porque uma casa desajustada nesse sentido, ela é passiva da maldição. Uma casa desajustada no que diz respeito ao exercício da autoridade espiritual, ela está aberta e ela está vulnerável. E aí, em nome do amor, a gente vai tolerando as coisas. Em nome do amor, a gente vai classificando as coisas de formas diferentes. E não adianta, não é o pastor quem vai exercer autoridade na sua casa. Na sua casa, quem exerce autoridade é o pai e a mãe. E assim, já vou dizer aqui abertamente, eu conheço o meu limite de atuação. Eu sei o que é para o pastor fazer. E quando chega o limite, eu digo, agora não é mais comigo não. Agora exerça a sua função de pai e a sua função de mãe. Filhos precisam saber o que é autoridade. Filhos precisam saber quem é que exerce liderança em casa. Porque protegê-los dentro daquilo que não é para protegê-los, não é proteção. Você está derrubando o muro que protege. Então qual é a relação entre o obediente e a sua relação com a autoridade espiritual? Porque na verdade a gente fala muito sobre obediência. Nós definimos pessoas assim. Fulano é obediente, fulano é desobediente. Você é desobediente, menino. Você é desobediente, menina. Agora, de onde vem essa expressão? Qual o seu significado? Um outro detalhe. Desde quando o mundo é regido pelo princípio da obediência? Desde quando? E até quando vai ser assim? Não é uma coisa para pensar?
Não é uma coisa para a gente analisar como eram as coisas antes do pecado? Será que a obediência é um negócio da lei? Será que a obediência é um negócio da graça? Aliás, tem gente que pensa que é porque a graça não tem nada de obediência. Ora, é só você ver como Jesus, ele lidou com as questões relacionadas ao pecado. Ele falou: se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque-os. Jesus era levinho, né? Ele era tão levinho que ele falou assim, ó: é lícito que venha o escândalo, mas ai por quem vier. Lhe seria melhor amarrar uma pedra ao pescoço. É o Jesus levinho. E se jogar no mar. É claro que ele não está incentivando a amputação de membros, ele não está incentivando o arrancar os olhos literalmente, ele não está incentivando o suicídio, não é isso. O que ele está demonstrando com isso é a radicalidade do reino. Ele está falando: esse negócio aqui é sério. Esse negócio aqui tem a ver com a sua eternidade. O problema é que a gente diz que crê nesse negócio de céu, mas vive como se não acreditássemos. É por isso que eu admiro, dentre outras razões, Jonathan Edwards, porque Edwards dizia o seguinte: eu procuro viver a minha vida na perspectiva da eternidade. Ou seja, as minhas decisões são tomadas pensando na eternidade, não agora. Não em ganhar dinheiro apenas, não apenas em me promover aqui na terra, não. Isso aqui vai afetar a minha eternidade? Vai, então eu não faço. Porque nós já inauguramos o reino, nós já pertencemos a um reino eterno, nós já estamos desfrutando parcialmente daquilo que desfrutaremos totalmente na eternidade. Portanto, vivamos à altura disso. Não é esperar chegar à eternidade para viver à altura dela, é começar a viver à altura da eternidade agora. Glória a Deus. Então, desde quando a obediência exerce essa função importante, e não só importante, vital na vida do homem? Até o ateu lida com a obediência e desobediência. Me obedeça, menino. O ateu. E de onde vem esse princípio? Do Deus que ele diz que não crê que existe. Como é que a gente lida com a relação entre obediência e palavra de Deus? E qual a relação entre ouvir e obedecer? Vamos pensar aqui, nesses minutos que nós temos ainda, e o propósito é esse mesmo. De onde vem o termo obediência? Primeiro, as palavras hebraicas e gregas, elas traduzidas como obedecer ou obediência, ela vem da seguinte expressão: chama ou akouo. E o sentido é o seguinte, e isso aqui é importante: ouvir ou obedecer. É por isso que muitas vezes na Bíblia, a expressão ouvir, ela tem relação e está intimamente ligada com o ato de obedecer. Então Jesus falou: aqueles que ouvem. E constantemente a Bíblia está falando sobre ouvir. Ouvir está relacionado a obedecer. Aí você tem o termo obediência, que é formado por dois termos. Up, que é H-U-P-O, que aí tem a ver com debaixo de.
Isso é importante. Debaixo de. E a palavra acouo, que eu acabei de falar, que é o ouvir. Vamos ler a palavra do Senhor para a gente entender melhor essa expressão. Romanos capítulo 6 e versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Paulo não tem conversa. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. É isso. Ele está dizendo o seguinte, olha aqui. A quem vocês obedecerem, vocês serão servos. Então, se vocês obedecem a chamada para o pecado, vocês são servos do pecado. Agora, se você, é o que está na Bíblia. Agora, se vocês obedecem ao Senhor, vocês são servos da santidade. Ser servo do pecado gera o quê? Morte. Ser servo da santidade para a glória de Deus gera o quê? Vida. É simples assim. Mas vamos em frente. Agora existe uma outra expressão, e essa me chama a atenção também, porque às vezes a gente atribui a palavra obediência apenas a esse aspecto de pecar ou não, achando que só assim a pessoa é obediente ou desobediente, mas não é só. Vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 15. Olha um outro sentido da palavra obedecer. 2 Coríntios 7,15. E o seu entranhável afeto para convosco e mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Nós já vamos entender isso. Agora coloque aí, por favor, na mesma carta, só que no capítulo 10 e versículo 6. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Filemão, versículo 21, por favor. Filemão, versículo 21. Até no computador é difícil, Filemão, né? A gente entende. Vai dar ou não? Tem Filemão? Paulo, não. 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Aqui, todas essas passagens, se você, presta atenção nisso, irmãos, avaliar o contexto, aqui está falando de obediência no exercício do apostolado. Está falando do exercício tanto de quem é alvo do apostolado, claro que dos apóstolos, como daquele que exerce o apostolado. E quando você avalia o contexto dessas passagens, você percebe que Paulo está tratando claramente de que, até mesmo no sentido de o chamado ministerial, quando você obedece ou desobedece, também tem significado eterno para Deus. Então, alguém que, sendo chamado por Deus para o ministério, rejeita, salvo as devidas proporções, está em desobediência. Não, pastor, mas é porque, aí vai revelar o coração, é porque eu tenho algumas coisas para tratar, eu tenho que aproveitar essa fase da minha vida que eu estou com saúde. Então, isso revela algo do coração. Carnalidade.
Eu não estou dizendo que é para você abandonar o ministério, a sua vida e... Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo são pessoas que têm chamada de Deus e que por conta de um projeto pessoal abandona isso. Nem tentar conciliar, concilia. Isso é, de fato, um ato de desobediência. Aí você tem também a obediência em relação aos mandamentos do Senhor. Eu não vou ler o texto, mas tem aí Romanos 1:5, Romanos 6:16, 15, versículo 8, 16, 19, 1 Pedro 1, 2 e 22. Agora, existe um sentido ainda mais aprofundado da palavra obediência, que é a expressão upotage, com H, upotage, assim mesmo, que aí tem a relação com sujeição. Por que a gente tem dificuldade de obedecer? Porque obedecer é se sujeitar. E por natureza nós somos orgulhosos. Por natureza nós somos vaidosos. Por natureza a gente quer estar no controle. Por natureza a gente quer não ter para quem olhar para cima. Por natureza a gente não quer ter que prestar contas. Por natureza a gente quer ser autônomo. Porque afinal de contas o homem pecou justamente porque quis ser Deus. E só existe um ser autônomo, livre para fazer o que quer, do jeito que quer, sem dar satisfação, nem antes de fazer, nem enquanto faz, e nem depois que faz. E esse ser é Deus. Ele decide fazer, não pede opinião. Ele faz e não avisa que está fazendo. E depois que faz, não pergunta se alguém gostou. Mas só Ele é autônomo para fazer isso. Você pode fazer o que quer? Pode. Você pode viver como quer? Pode. Mas depois que faz, você não está livre de prestar conta. Você é livre para fazer o que quer? Só não é livre para não ter de comparecer diante do Senhor para prestar conta. Mas eu estou falando de nós. Por natureza a gente não quer se sujeitar. Porque se sujeitar é o mesmo que estar debaixo de. Não é esse o problema das feministas com a Bíblia? Submissa? Que é submissa? O povo não sabe nem o que o texto sagrado quer dizer com submissa e quer falar. Primeiro você estuda o original e vê o que é que Paulo quis dizer, depois a gente conversa. Eu não paro para conversar com gente que não interpreta a Bíblia. Pode ver na minha rede social. Ficam lá falando da minha... Fala o que você quiser da minha mensagem. Eu não fico discutindo na internet. Povo de internet é povo de internet. Vive de internet. Porque quem vive de internet vai ter tempo para estudar o original do texto. Estão nem aí para o original. Eles estão procurando a quem possa tragar. A quem possa criticar. E eu vou parar para dar... Eu não. Mas na verdade, essa turma que fala desse negócio de submissão, o problema deles não é com a classe feminina. O problema deles é orgulho. Só que nós às vezes manifestamos o orgulho de outra forma. A gente não levanta a bandeira feminista. Porque a bandeira feminista, ela reflete o orgulho do coração do homem que é incapaz de se submeter. Mas nós também refletimos quando vivemos uma vida independente de Deus. Querem ver que a palavra obediência tem relação com isso? Vamos ler rapidamente. Esse eu quero ler. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13.
visto como na prova desta administração glorificam a Deus pelo quê? Olha só, glorificam a Deus pela submissão. Que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. É glorificar a Deus pela submissão. Veja que para uma mente, um coração regenerado, a submissão não é um problema. É uma virtude. É andar na contramão. Aliás, é o mundo andando na contramão da igreja. Porque às vezes a gente fala da igreja viver na contramão do mundo. Não, quem está na contramão é que está errado. Eles que estão na contramão. Não, a igreja tem que ir na contramão do mundo. Não, até não, meu irmão. Nós estamos na mão certa. Eles que estão na contramão. E se bater o carro, quem vai pagar o prejuízo é ele, não nós. É umas frases que vão se criando e parece que a igreja é uma sociedade secreta, uma sociedade sectária. Não, meu irmão, sectários são eles. A igreja está lutando para viver o projeto de Deus a partir da sua palavra, ao ponto de Paulo dizer, glorificam a Deus pela submissão, o que para o mundo é uma vergonha, o que para o mundo é uma bandeira para ficar propagando a discórdia, a dissensão e a falta de interpretação bíblica correta, para nós é virtude. Quem se submete é digno de ser elogiado e será recompensado por Deus ainda. Oh, glória a Deus. E aí você tem a relação entre obedecer e ouvir, ouvir e obedecer. Querem ver? A expressão upakouo, que está em Atos 12 e 13. Por favor. Atos 12 e 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a quê? A quê? Escutar. Vamos pensar aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é para a gente entender o termo. O termo aqui é upakouo, que é o escutar. Escutar como resultado de quê? Esse escutar aqui não é o ouvir do bater da porta. É só a gente ler direitinho, né? Os que estão atentos. E batendo Pedro à porta do pátio, ele bateu. Ela já ouviu. O barulho da porta ela já ouviu. Tanto que ela saiu. E ela saiu para quê? Para escutar, mas ela já não escutou o barulho? Não, escutar aqui ela atendeu na prática o chamado da batida. Isso é obedecer. Não, eu obedeço, mas não pratica. Não, eu sou um crente obediente, mas não faz. Não, está no coração. Não, o senhor não tem noção, pastor, de como é aqui por dentro. É sério, não tem noção mesmo não, meu irmão. Eu tenho noção do que eu estou vendo. Exatamente. E aí aqui essa palavra, é que o tempo passa. Essa palavra tem a ver com submeter. Obedecer, porque ela tem duas opções. Ela ouve o batido da porta, ela tem duas opções. A primeira é ouvir o barulho e não sair. E a segunda é ouvir e fazer o que ela fez. E sair. Escutar ali não é propriamente dito escutar aqui. Escutar ali é saiu para ver. Saiu para atender o chamado. E aí isso aqui tem vários aspectos.
não dá tempo da gente ler os textos. Mas, por exemplo, esse escutar, esse praticar, tem a ver com obediência a Deus. Hebreus 5:9, Hebreus 11:8. Obediência a Jesus. E aí a Jesus aqui, lembra, por exemplo, quando os discípulos, me ajudem aí, porque de cor eu não sei falar direitinho não. Mas quando os discípulos dizem assim, quem é este? Que até o quê? Li o quê? Mas como é que o mar e o vento lhe obedeceram? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Repreendeu. Como? Falando. Se ele falou, é porque o mar e o vento ouve eles. E aí os discípulos perguntam, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Lhe obedecem ali, tem a ver também com escuta a voz dele e faz o que ele está mandando. Então, quando eu desobedeço a ordem dele, eu estou me fazendo inferior à natureza. E ali está o contraste. O profeta que desobedece e muda a direção, e o grande peixe que obedece, que vai buscar o profeta. Esses somos nós. Pior do que um peixe, quando o assunto é obedecer a Deus. No que nós nos tornamos? Obediência, olha que interessante. E aqui eu vou ler. Obediência à fé. Sério, sério. Atos 6:7. Atos 6, ó. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia o quê? Vamos lá, obedecia o quê? A fé. Vou falar disso já. Obediência ao evangelho, vários textos. Agora eu quero ler Romanos 6:17. Romanos 6:17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração à forma do quê? De doutrina a que fostes entregues. Olha só, eles obedeciam à fé. E agora Paulo está dizendo, vocês que foram servos do pecado, agora não são mais. E qual é a evidência? Vocês obedecem à doutrina. Não, eu sou obediente a Deus. Meu negócio é Deus. O negócio aqui é direto. Eu e ele. Ele e eu e ninguém no meio. É nem Jesus, pelo jeito. Porque que Deus é esse? É o Deus da religião oriental? É o Deus do cosmo? Que Deus é esse? Porque se é o Deus da Bíblia, a coisa não é bagunçada assim não. Há um caminho para chegar nele. E Jesus falou, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ah, mas eu já passei por Jesus. Pois é, ele falou, olha a sequência. Caminho, verdade e só depois a vida. Eu tenho uma vida com Deus que é uma maravilha. Jesus falou então, para ter a vida que você quer ter com Deus, primeiro, você terá que trilhar pelo caminho que eu trilhei. Segundo, você terá que viver a verdade que eu ensinei. E aí sim, você chegará na vida que você deseja. Oh, glória a Deus.
obediência aos pais, obediência aos patrões. Eu tenho patrão, meu irmão, e vocês sabem quem é. Meu patrão falou: para tudo, meu irmão, para. Cancelo a agenda, para tudo. Perco, abro mão, não tem, para, é bíblico. Vão te chamar de bajulador lá no serviço, vão, mas é bíblico. Pastor, mas meu patrão é um problema, pastor. Pois é. Então, o meu não é. Agora, Deus vai te dar graça, o meu é uma bênção. Deus vai te dar graça, meu irmão. E obediência em geral. Eu preciso adiantar. E a gente encerra em 3 minutos. A relação entre obediência e fé. Olha, eu vou dar aqui 2 termos aqui. E isso aqui é seríssimo. Peito, com TH, e pisteo, que é de onde vem a palavra confiar. Se você pode, diga confiar. Então, você tem 2 termos aqui: peito e pisteo. O primeiro é obediência e o segundo é confiança e fé. É o texto que nós lemos. Ou seja, qual é a diferença de um para o outro? Que na verdade a primeira coisa é eu obedecer. E presta atenção nisso, e esta obediência reflete o segundo, que é o quê? A fé. Ou seja, a fé é do coração. A fé é do coração. Enquanto a obediência é da conduta e pode ser vista. Ou seja, quando eu obedeço a Deus, isso aqui é prova cabal de que eu confio nele. Vou fazer uma pergunta aqui e me dirigir assim, para chamar a atenção mesmo e parabenizar os adolescentes e jovens pela atenção. Por que Eva pecou? Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Todo pecado só se manifesta porque tem engano. A força do pecado está no engano. E o engano opera, presta atenção aqui, e o engano opera na incredulidade. Eu desacredito da capacidade de Deus de me satisfazer. É muito sério isso. Porque é isso que Satanás fez com Eva. É isso mesmo que Deus disse. Mas o que ele disse não é tão assim. Ela deixou de acreditar no que Deus falou. E porque deixou de acreditar, ela acreditou que comer o fruto proibido seria muito mais satisfatório do que se firmar no que Deus falou. Porque o pecado pelo pecado, qual é? Vai lá. Qual é o valor do pecado se não for o engano? A falsa ideia de que ele te dará o que você não tem. Converse com alguém que caiu em pecado, seja lá qual for. Ele vai dizer: eu acreditava que eu seria feliz. Eu acreditava que eu ia ganhar o que eu não tinha.
Eu acreditava que ia me oferecer o que eu não tinha. É um engano. Então é por isso que nós precisamos pedir: Deus, renove a minha fé no Senhor, porque uma vez que a fé esteja firmada nele, não tem engano que te alcance, e o pecado não terá força contra a sua vida. Grave isso. Grave isso. O pecado, ele vem acompanhado de engano. Eu vou te dar isso. Olha o que Satanás fez com Jesus. Se prostre e eu te dou isso. Faça isso e você ganha isso. Entre por esse caminho e vão te proclamar rei. Você vai ter o que você ainda não tem. Você vai alcançar o que não tem. Mas é tão bom quando a gente sabe em quem nós estamos firmados. Nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso de pão para me satisfazer. A palavra de Deus me satisfaz. Somente a Deus adorarás. Eu sei quem eu sou e eu sei quem Ele é. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Deus nessa noite está falando conosco. É hora de nós pedirmos a Deus: Senhor, fortaleça a minha confiança no Senhor. Não é essa confiança que às vezes a gente, eu confio que Deus vai me dar isso, eu confio que Deus vai me dar aquilo. Tudo isso é importante, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma confiança inabalável, que quando o vento da tentação bater, você vai dizer: eu não sou enganado, porque Deus é suficiente para mim. Deus e sua palavra são suficientes. Oh, glória a Deus. Ouvir é agir. Ouvir a palavra é obedecê-la. E quando obedecemos, estamos dizendo: eu confio nele. Eu confio. Mas tudo conspira contra. Eu sei quem falou comigo. Eu sei. Eu sei quem falou comigo. Não, mas não é errado. Não é errado. Eu sei quem falou. E quem falou não mente. Então se ele falou que é errado, é errado. Não, mas se você fizer, você vai ganhar. Não entre por esse caminho. Deus está falando com alguém aqui hoje. Não entre por esse caminho. Não faça o que estão propondo a você. Não faça. Se há dúvida no seu coração, não entre por esse caminho. Fique na palavra. Mas eu vou perder isso aqui. Não vai perder coisíssima nenhuma. Mas tem Deus para te dar. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus está falando na minha boca nesta noite: não entre nisso, pois será a sua destruição. E se você obedecer à voz de Deus, Ele te enriquecerá por onde você nem imagina. Assim diz a boca de Deus aqui nessa noite. Estejamos em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus e Pai, nós te louvamos agradecidos por tua palavra que tem falado ao nosso coração. Senhor, ajuda-nos a obedecer o ensino da forma que temos recebido. Dá-nos confiança e fé, Senhor, para andarmos em tua presença e agradarmos ao Senhor em tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.